No vídeo de hoje falaremos sobre as características e papéis dos mercados de derivativos. Os derivativos, em resumo, derivam de ativos, ou seja, a formação de preços nesse tipo de mercado está atrelada à variação de preços de algum ativo base. Por exemplo, o mercado futuro de café é uma modalidade de derivativo cujo preço depende dos preços dos ativos no mercado à vista. No mercado à vista, a negociação é feita na hora, é uma troca entre compradores e vendedores. Esse tipo de negociação é predominante nos mercados de bolsas de valores, por exemplo. O mercado de derivativos é composto por 4 tipos de mercados. O mercado a termo funciona assim: 2 partes assumem um compromisso de compra ou venda de certa quantidade de um bem por um preço fixado na data de realização do negócio, para a negociação de uma data futura. A liquidação só ocorre de maneira integral no vencimento do contrato. Por exemplo, Bel quer comprar uma ação e SIC quer vender. Só que Bel não quer comprar essa ação hoje. Ele prefere adquirir tal ação só daqui a 60 dias. Temendo oscilações, o que é comum no meio econômico, os dois fazem um contrato a termo. Passados os 60 dias, Bel é obrigado a comprar a ação e SIC é obrigado a vender. O mercado futuro é semelhante ao mercado a termo, porém, contudo, entretanto, se difere no seguinte ponto: no mercado futuro há um ajuste diário de perdas e ganhos. Suponha que um produtor de soja consiga colher 100 mil sacas de soja. De acordo com informações que esse produtor obteve, a saca custa R$30. Assim, no final do seu processo de produção e venda, ele pode ter uma renda bruta de 3 milhões. Mas ainda não chegou a época de colheita, que deve ocorrer em novembro. Se o preço da saca despencar, o que não é raro, ao valor de R$25 até novembro, esse produtor perderá. Para se proteger, ele recorre ao mercado futuro. Os contratos futuros são negociados somente em bolsas. O pessoal da bolsa tem uma previsão de que em novembro o preço da soja seja de R$40. O que é de interesse do produtor, pois ele pode ter uma renda bruta de 4 milhões. Um comprador, se precavendo de um possível aumento no preço da soja, decide garantir a compra das sacas de soja desse produtor. Como as oscilações do mercado à vista interferem nesse mercado, existe o regime de ajustes diários. Com o passar do tempo, os preços vão sendo ajustados. Nesses ajustes, tanto o comprador como o produtor podem perder ou ganhar. Chegando ao mês de novembro, podem existir 2 cenários. O preço da soja pode subir e o comprador lucrar com isso, pois foi contratado que ele compraria a soja por R$40, ou o preço da soja pode cair e quem se beneficia nesse caso é o produtor que se precaveu. Nos 2 casos, é interessante ressaltar que o produtor receberá os 4 milhões de reais. O mercado de opções são contratos que dão a seus titulares o direito de comprar ou vender o ativo relacionado em uma data futura por um preço previamente estabelecido. O comprador deve pagar um prêmio ao vendedor. Neste caso, o vendedor é chamado de lançador, pois ele é quem lança a opção. O detentor de uma opção de compra e o detentor de uma opção de venda não são obrigados a exercer o seu direito de compra ou de venda. Exemplo de uma opção de compra: supõe-se que o investidor comprou uma opção de compra das ações da Vale a R$50 uma ação, com vencimento em um dia específico no futuro. Quando esse dia chegar, o investidor terá a opção de comprar ou não a ação da Vale, a depender do preço que a ação estiver sendo negociada no mercado. Caso o preço da ação fique superior a R$50, provavelmente o investidor exercerá a sua opção, pois poderá comprar por R$50 uma ação que está sendo negociada por um preço mais alto no mercado, tendo dessa forma lucro. Caso o papel caia abaixo de R$50, o investidor tem a alternativa de não exercer a opção, pois vale mais a pena comprar o papel no mercado à vista. Exemplo de uma opção de compra: caso o investidor acredite na queda de uma ação, é também possível se posicionar para lucrar neste cenário. Digamos que o investidor
acredite na queda das ações da Petrobras, que hoje são negociadas a R$20 a ação. Assim, ele adquire um direito para vendê-las em uma data futura ao preço de R$20. Se as ações caírem abaixo de R$20, o investidor ganhará dinheiro, pois ele poderá comprar a ação por um preço inferior no mercado à vista e vendê-la por R$20. Enquanto, se a ação estiver acima deste preço, ele não vai exercer o seu direito de vender o ativo, pois não será proveitoso. Para adquirir o direito de compra ou vender determinado ativo, o investidor paga ao lançador da opção um valor em reais denominado prêmio. Esta é uma remuneração paga ao lançador por correr o risco da operação e é também o máximo prejuízo que quem adquire a opção de venda ou a opção de compra pode ter. O que ocorre caso não seja proveitoso ao comprador exercer seu direito. O mercado de swap são operações em que há troca de posições quanto ao risco e rentabilidade entre investidores. As operações de troca são comuns em contratos que envolvem taxas de juros, moedas e divisas internacionais ou commodities, que os valores variam. Sendo assim, a empresa ou o investidor pode alterar a posição em que acha que poderá se beneficiar com a troca. Por exemplo, a empresa Embraer exporta seus produtos recebendo toda a sua receita em dólares, porém, grande parte dos seus custos de produção são pagos em reais. Uma outra empresa importadora, a Import US, recebe toda a sua receita em reais, porém usou dólares para comprar os produtos importados. Se nada maior for feito, qualquer variação cambial nesse meio tempo afetará diretamente o resultado dessas duas empresas para bem ou para mal. Como ambas as empresas não querem ficar expostas ao risco de câmbio, elas decidem realizar uma operação swap. Ambas acordam que trocarão o risco das moedas de modo que, quando ocorrer uma variação no câmbio, nenhuma delas estará exposta e não sofrerá grandes variações em seu lucro, sejam elas boas ou ruins. Estes contratos são muito comuns para empresas exportadoras, que possuem receitas em moedas estrangeiras e custos em real. Como o valor das moedas apresenta certa volatilidade, o swap age como mecanismo para aumentar a previsibilidade de companhia. É necessário, entretanto, precaução ao utilizar esses contratos. Em 2008, muitas empresas que utilizavam contratos de swap apostando na baixa do dólar sofreram grandes prejuízos. Uma delas foi a Sadia. O prejuízo bilionário fez com que a empresa tivesse que se unir à sua principal concorrente, a Perdigão, criando assim a BRF Foods. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.